Oi pessoal, aqui está falando a enfermeira Ana Reis, da Educação Permanente, do Hospital Federal Cardoso Fontes. Hoje nós vamos estar falando sobre cuidados de enfermagem na administração de antitrombolíticos. Cuidados de enfermagem na administração de antitrombolíticos. O tecido sanguíneo, em condições normais, tem que permanecer fluido no interior dos vasos e possui a capacidade de coagular subitamente após ser rezado. Pacientes que apresentam hiperatividade nesses processos de coagulação, eles necessitam de antiagregantes plaquetários ou anticoagulantes que visam evitar doenças tromboembolíticas. Qual é o objetivo dessa aula de antitrombolítico? É abordar os mecanismos envolvidos na homeostase primária, secundária e na fibrinose, de modo a possibilitar uma compreensão integrada da terapia medicamentosa dos antiagregantes, anticoagulantes e fibrinolíticos. Os antiplaquetários, eles impedem a agregação da plaqueta. Os anticoagulantes, eles retardam a coagulação à medida que inibem a formação de fibrina. E o fibrinolítico, ele promove a quebra da fibrina e, consequentemente, a dissolução do trombo. Qual é a diferença? Os antiagregantes plaquetários, eles são a homeostase primária, o anticoagulante é a homeostase secundária, mas eles não destroem o trombo, só o fibrinolítico destrói o trombo. Os antiagregantes plaquetários e os anticoagulantes, eles previnem o trombo e podem tratar um trombo já pré-existente. Qual é a condição clínica do paciente? As condições clínicas podem ser: a terapia de anticoagulação, ela tem uma finalidade de diminuir a coagulação do sangue em pacientes com doenças tromboembolíticas, como a fibrilação atrial, trombose venosa profunda, cirurgia de grande porte, AVC isquêmico, infarto agudo do miocárdio, embolia pulmonar, angina instável, pacientes que ficam muito tempo acamados com imobilidade, eles precisam normalmente fazer o uso de antitrombolíticos. Segundo, as práticas seguras para a prevenção de erro nas administrações de medicamentos são os 9 certos que são preconizados pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa. O paciente certo, conferir o nome completo, sem abreviações da data de nascimento, na pulseira que está presa no braço do paciente ou etiquetas junto ao corpo. A medicação certa, conferir o nome do medicamento se está prescrito, conferir se o paciente não é alérgico a esse medicamento prescrito e, se for alérgico, colocar uma pulseira vermelha e identificar qual a medicação esse paciente é alérgico. A dose certa, conferir atentamente a dose prescrita. Se for doses com 0 ou com vírgula, devem receber atenção redobrada, certificar-se da infusão programada, verificar a unidade de medida em caso de dúvida, consultar o prescritor, conferir a velocidade da infusão ou gotejamento, realizar uma dupla checagem do cálculo para a diminuição de medicação potencialmente perigosos, como os antitrombolíticos, por exemplo. Via certa, identificar se a via da administração está prescrita, verificar se o diluente e o volume foi prescrito e a velocidade da infusão foi estabelecida, analisando sua compatibilidade com a via de administração, identificar no paciente qual a conexão correta da via de administração prescrita, principalmente se for por sonda nasogástrica ou nasentérica ou via parenteral, esclarecer dúvidas de legibilidade da prescrição diretamente com o prescritor, ver a hora certa, garantir que a administração do medicamento seja feita no horário correto, na adequada resposta terapêutica, principalmente os anticoagulantes e antiagregantes plaquetários, pois as doses são precisas. Se der antes do horário, pode causar uma hemorragia. Se der após, pode formar um trombo. O registro certo, registro na prescrição, horário da administração, checar o horário da administração, registrar todas as ocorrências relacionadas ao medicamento, tais como adiamento, cancelamento, desabastecimento, recusa do paciente, eventos adversos,
a orientação certa, esclarecer dúvidas sobre a razão da indicação do medicamento, orientar a instrução o paciente sobre qual medicamento está sendo administrado, como o nome, os efeitos esperados, garantir ao paciente o direito de conhecer o aspecto, a cor, o formato dos medicamentos, a frequência com que será administrada, indicação sendo estes conhecimentos úteis na prevenção de eventos adversos. A forma certa, checar se o medicamento a ser administrado possui forma farmacêutica e via de administração prescrita, checar se a forma farmacêutica e a via de administração estão apropriadas à condição clínica do paciente. Se o paciente tiver de sonda nasogástrica, sanar dúvidas junto ao enfermeiro e prescritor quanto à necessidade de realizar a trituração do medicamento, e a resposta certa, que é observar o paciente para identificar quanto possível se o medicamento teve o efeito desejado, registrar em prontuário e informar ao prescritor todos os efeitos diferentes em intensidade e forma do esperado para o medicamento, manter clara a comunicação com o paciente ou cuidador, considerar a observação e relato do paciente ao cuidador sobre os efeitos de medicamentos, incluindo respostas diferentes do padrão usual, e registrar todos os parâmetros de monitorização adequada, como sinais vitais, glicemia capilar e etc. Aqui no hospital nós usamos como anticoagulante ácido acetilsalicílico, clopidogrel, que são antiagregantes plaquetários, varfarina, que é um anticoagulante oral, esses três acima, enoxaparina, que é subcutânea, e a heparina sistêmica, que pode ser subcutânea e endovenosa. Quais são os cuidados de enfermagem? Orientar o paciente quanto ao uso de escova de dente macia, pois ele pode ter uma facilidade de sangramento gengival. Barbeador elétrico, porque gilete pode causar um corte e vai demorar a coagular esse corte. Evitar a aplicação de medicação intramuscular, pois pode formar um hematoma no local. Monitorizar PA e hematócrito, pois a pressão arterial, quando está fazendo hipotensão e hematócrito, pode ser uma sinalização de uma hemorragia que eu não estou visualizando. Atentar para locais de punção venosa. Na retirada, aplicar a pressão no sítio para prevenir a hemorragia ou formato de hematoma e observar sinais de sangramentos ou de hemorragia, tanto gengival, nasal, como hematúria, equimose, nas fezes escurecidas, porque pode estar fazendo um sangramento. Prevenir quedas, orientando ao paciente que não deambule sem supervisão devido à possibilidade de tontura e pode ter uma queda causando uma hemorragia. Alertar a equipe quanto à marcação de procedimento cirúrgico, que esse paciente está sendo anticoagulado. Observar a presença de febre, calafrio, urticária, sangramentos e sangramento de feridas cirúrgicas, principalmente quando ele volta do centro cirúrgico, é uma observação importante. Comunicar à equipe médica qualquer alteração apresentada por esse paciente. O clopidogrel e o ácido acetilsalicílico, que é a varfarina, por ser de administração via oral, tem que ser ou com um copo de 200 ml de água para minimizar a reação adversa gastrointestinal ou após a alimentação. E tem que monitorar efeitos adversos como tontura, cefaleia, dor epigástrica e sangramento. E monitorar sinais de superdosagem ou toxicidade. Superdosagem é quando eu dou uma dose logo em cima da outra, que pode dar uma superdosagem, e o paciente pode apresentar vômito, prostração, dificuldade respiratória e sangramento. E quais são os cuidados que eu tenho que ter com a enoxaparina? A enoxaparina, ela não dilui, ela já vem pronta, então eu tenho que observar que deve estar clara e sem partícula, vem pronto numa seringa e tem uma pequena bolha de gás que é inerte e que não deve ser retirada. Então, como eu tenho que fazer? A aplicação subcutânea na parte inferior do abdômen, pelo menos 5 centímetros de distância do umbigo para fora, e alternar no lado da aplicação. Aí eu tenho que fazer antisepsia da pele com álcool 70, fazer uma prega, introduzir a agulha e ficar segurando essa prega até a total administração da medicação.
Observar esse local da aplicação, se não for um hematoma, se não tem equimose ou alguma inflamação. A heparina subcutânea são os mesmos cuidados com a enoxaparina, e eu tenho que alternar os lados da região da aplicação e observar o local da aplicação. E quando é EV, também tem que observar se ela é clara, sem partícula, e ela tem duas formas, que ela pode ser direta, que é uma dose de ataque, que precede a infusão contínua, não é necessário diluir e observar a prescrição médica. E ela pode ser intermitente ou contínua, que eu vou diluir conforme a prescrição e usar em bomba infusora quando for contínua. Todos os profissionais de saúde devem estar atentos para esse paciente que está usando esses anticoagulantes. Quais são os profissionais? Técnico de laboratório. O técnico de laboratório, ele deve estar atento para fazer um curativo compressivo após a punção para retirada de sangue como protocolo de todos os dias. A nutricionista, cuidados com alimentos ricos em vitamina K, pois interage com essas medicações anticoagulantes. O farmacêutico clínico, atenção quanto à interação medicamentosa, que podem aumentar o risco de sangramento ou reduzir a eficácia dessa medicação. Os médicos plantonistas, em caso de serem acionados para avaliar o paciente, atenção à conduta desse médico. Equipe de enfermagem, na hora do banho, mudança de decúbito, na punção venosa e no protocolo de queda. Manter a cama de freio, grade elevada, ficar sempre atento a isso. Maqueiro quanto ao manejo do paciente, pois esse paciente tem um risco muito grande de ter uma hemorragia. Setor de imagem. No setor de imagem, aqui da unidade, eles funcionam no novo acesso para fazer contraste. Então, eles têm que ter atento na hora da retirada desse acesso para fazer um curativo compressivo e ter atenção ao protocolo de queda. As nossas referências bibliográficas estão aqui. Obrigada e bons estudos.